Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai comentar com você a mais nova reunião entre Trump e o líder da Coreia do Norte, o ditador Kim Jong-un. Essa reunião, que foi uma reunião muito badalada pela mídia, que sob o ponto de vista propagandístico e de marketing, tanto de Trump quanto de Kim Jong-un, parece ser muito bem sucedida, porém, as medidas práticas desse encontro parecem não ter sido lá muito consistentes. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito da relação entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Primeiro, você se recorda que a Península Coreana ela fica na fronteira imediata com a China. E você se recorda que ao final da Segunda Guerra Mundial, tomou-se então uma decisão pela divisão da Península Coreana em dois países. A Coreia do Norte, num regime comunista, apoiado num primeiro momento pela China e pela União Soviética, lembrando que logo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente inicia a bipolaridade, a divisão do mundo em duas grandes esferas de influência, também chamada de a velha ordem mundial. De um lado, os Estados Unidos, capitalista, e do outro lado, a União Soviética, socialista. Nesse sentido, então, o objetivo de ambos os países era ampliar a sua área de influência. E sendo assim, a Coreia do Norte, comandada inicialmente lá por Kim Il-sung, que é o avô do atual ditador, o Kim Il-sung implanta dentro da Coreia do Norte um regime comunista, um regime ditatorial, comandado estritamente pela família Kim. A gente sabe que em 1950, apoiados pela China e motivados aí pela Revolução Chinesa, que permitiu a ascensão de Mao Tse-tung ao poder, a Coreia do Norte resolve invadir a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, que era um país capitalista apoiado pelos Estados Unidos. O objetivo na Coreia do Sul era impedir o avanço do comunismo pela Ásia. Essa guerra, que foi uma guerra fratricida, ela dura de 1950 a 1953. Os Estados Unidos enviam tropas para ajudar os sul-coreanos, enquanto que os chineses apoiam militarmente a Coreia do Norte. Depois de 3 anos de conflito, a guerra termina com a assinatura de um armistício, que significa simplesmente um cessar-fogo, ou seja, oficialmente, as duas Coreias estão em guerra até os dias atuais. É estabelecido lá, no famoso Paralelo 38, uma zona desmilitarizada entre ambos os países, onde é observável lá a presença do soldado espelho, ou seja, para cada soldado sul-coreano no lado mais ao sul, mais meridional, tem um soldado norte-coreano no lado setentrional. Bom, esse é o início da arquitetura de um longo conflito da Coreia do Norte com os Estados Unidos. Então vamos botar isso na tela aqui para você. O que a gente tem então, pessoal? Vamos nos recordar, A gente tem lá, ao final da Segunda Guerra Mundial, lembrando que a Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945, nós temos ao final dessa Segunda Guerra Mundial o início lá da bipolaridade. Essa bipolaridade entre os Estados Unidos de um lado, representando o bloco capitalista, e a União Soviética do lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando o lado comunista oriental. Dentro dessa lógica da bipolaridade, a gente vai ter lá a divisão da Península Coreana.
essa divisão da Península Coreana, onde eu tenho lá a Coreia do Norte dentro do regime comunista, tendo, abre aspas, como pai fundador o Kim Il-sung, avô do atual ditador, né, o Kim Jong-un, né, e do outro lado, o regime lá da Coreia do Sul, um regime capitalista e apoiado pelos Estados Unidos. A gente sabe que de 1950 a 53 a gente vai ter a Guerra da Coreia. Essa guerra, uma guerra fratricida entre ambos os países, que terminou lá com a assinatura, em 1953, de um armistício e, portanto, de um cessar-fogo. A Coreia do Sul foi abraçada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos implementou na Coreia do Sul a famosa doutrina Truman. A ideia era impedir o avanço do comunismo pela Ásia, apoiando econômica, financeiramente, comercialmente, politicamente, militarmente, países que pudessem fazer fronteira com países comunistas, impedindo a sua expansão. Tanto que os Estados Unidos mantêm bases militares na Coreia do Sul. A Coreia do Sul se aproveitou desse apoio norte-americano e se desenvolveu. Hoje, a Coreia do Sul é um dos tigres asiáticos, um dos países em rápido processo de desenvolvimento e de industrialização, enquanto que a Coreia do Norte se ensimesmou, né? A Coreia do Norte se fechou, é um dos países mais fechados do mundo, numa ditadura comandada pela família Kim. Então nós tivemos Kim Il-sung, durante um bom período de tempo, comandando, né, a Coreia do Norte. Com o seu falecimento, né, assume o seu filho, o Kim Jong-il, e mais recentemente, com a morte de Kim Jong-il, né, assume o poder, né, Kim Jong-un, né, o atual, né, presidente e ditador do país. Beleza? Então vamos apagar aqui para a gente continuar botando isso no quadro para você. Então, pessoal, o que a gente pode perceber dessa relação, né, entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte? A gente vai ter lá, né, a Coreia do Norte comandado pela família Kim, né? Primeiro Kim Il-sung, depois o Kim Jong-il e atualmente o Kim Jong-un, que é o atual, né, presidente do país. A Coreia do Norte, né, fecha sua economia e se fecha politicamente. Então aqui há um fechamento político e econômico da Coreia do Norte. Esse regime é um regime altamente militarizado, e que tem um único grande apoiador no mundo, que é a China. E a gente já vai entender por que a China é uma grande aliada do regime norte-coreano, embora ao longo dos últimos tempos tenha se irritado profundamente com o regime de Kim Jong-un. Tudo bem? Então, revisando aqui, né? A Coreia do Norte vive uma ditadura hereditária da família Kim, né? Em coreano, o sobrenome vem antes do nome, então eu tenho Kim Il-sung, né, num primeiro momento. Com o falecimento dele, assume o seu filho, né, que é o Kim Jong-il, né, e com o falecimento do Kim Jong-il, nós temos atualmente o presidente, o Kim Jong-un. Né? A Coreia do Norte é um dos países mais fechados sob o ponto de vista político e econômico do mundo, é um regime altamente militarizado, que tem um único grande apoiador no mundo, que é a China,
e que vive, né, um forte culto à personalidade da família Kim. A família Kim é entendida como aquela que protege a Coreia do Norte, que defende os interesses norte-coreanos. Óbvio que há uma profunda manipulação da mídia, que é toda controlada pelo Partido Comunista norte-coreano. As imagens, né, de Kim Il-sung, Kim Jong-il e Kim Jong-un é espalhada por todo o país. A história é ensinada que a Coreia do Norte é vitoriosa em todas as guerras contra a Coreia do Sul e o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos é entendido como uma potência imperialista que há de se sucumbir ao potencial bélico, militar e nuclear norte-coreano, e por aí vai. Por mais que muitas vezes, óbvio, isso seja uma profunda distorção daquilo que de fato acontece no mundo atual. Bom, o ponto-chave então dessa questão é primeiro tentar entender o porquê do apoio, né, da China ao regime norte-coreano. Então vamos nos recordar, pessoal. Ao norte, nós temos o território da República Popular da China. Então aqui eu tenho a China, cujo nome correto é República Popular da China, comandado pelo Partido Comunista Chinês, o PCC, e aqui abaixo eu tenho a Península Coreana. Essa península dividida, né? A Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul capitalista. Bom, para a China, qual é o problema, né? O problema é que há muito tempo se fala de uma reunificação das Coreias. Uma reunificação das Coreias só poderia acontecer sobre o regime capitalista. E lembrando que os Estados Unidos mantêm bases militares em território sul-coreano. Então, o primeiro problema para a China seria que numa possível reunificação da Península Coreana, a mesma só se faria sobre um regime capitalista e provavelmente tendo bases militares americanas agora na fronteira imediata com o próprio território chinês. Um aluno certa vez me questionou o seguinte: professor, num mundo de mísseis intercontinentais balísticos, a proximidade física de bases militares americanas com o território chinês tem tanta importância assim? Sem dúvida alguma, tem menos importância do que tiveram no passado. Mas um confronto possível, né, embora improvável, entre os Estados Unidos e uma China comunista, em algum momento, talvez resvalasse para um confronto terrestre. E aí ter a presença militar americana na fronteira imediata com os chineses é uma vantagem. E para os chineses, um grande incômodo, né? Então os chineses têm uma preocupação muito grande. Primeiro, com o fim do regime comunista numa possível reunificação da Península Coreana, onde o regime seria capitalista, e a presença de bases militares americanas na fronteira imediata. Por um outro lado, e óbvio, há uma certa condescendência, se não uma simpatia da China com o regime norte-coreano, porque ele também é um regime socialista. Embora o socialismo praticado na China desde 1978, 79 tenha se modificado muito, a China adota um regime chamado de socialista de mercado. Politicamente, né, é um país ainda muito fechado, embora economicamente aberto. A gente sabe que a China não tem a menor pretensão de que o Partido Comunista Chinês abra mão do poder. Então, há uma certa aliança estratégica com o regime norte-coreano. Nada que impeça a China, evidentemente, de criticar o regime norte-coreano. A grande questão contemporânea
é que durante o mandato, né, sobretudo, de Kim Jong-il, o pai do atual ditador, e sobre a ditadura de Kim Jong-un, né, a Coreia do Norte conseguiu desenvolver bombas nucleares cada vez mais potentes e desenvolver mísseis balísticos intercontinentais, que, em tese, podem atingir a Coreia do Sul, podem atingir o Japão, lembrando que Coreia do Sul e Japão são dois aliados americanos, e lembrando que os Estados Unidos mantêm bases militares em ambos os países. Teoricamente, a Coreia do Norte poderia atingir os aliados americanos na Europa, como a Alemanha, como a Inglaterra, como a França, e os mísseis balísticos poderiam, inclusive, atingir a costa oeste do próprio Estados Unidos. E, portanto, os Estados Unidos, né, junto com a ONU, passaram a impor severas sanções econômicas e políticas ao regime norte-coreano. Aqui, até o momento atual, não tem funcionado para barrar o programa nuclear norte-coreano. Legal? Então, vamos botar isso na tela para você. Então, embora o programa nuclear norte-coreano ele seja relativamente antigo, né? Esse programa nuclear ele ganha grande impulso, né, durante os governos de Kim Jong-il e de Kim Jong-un. E aí o que acontece? Não só a Coreia do Norte passa a testar bombas nucleares cada vez mais potentes, como ela passa a testar mísseis balísticos intercontinentais. E isso aqui é uma grave ameaça à própria segurança americana, né? Quer dizer, isso aqui é uma ameaça logo de imediato à Coreia do Sul, ao Japão, ao próprio Estados Unidos e os aliados dos Estados Unidos na Europa. Em virtude dessa ameaça gigantesca, né, a ONU, os Estados Unidos, o Japão e a União Europeia passaram a implementar fortíssimas sanções econômicas e políticas ao regime norte-coreano. Mas isso não foi suficiente para que o regime norte-coreano paralisasse o seu programa nuclear, testando mísseis balísticos cada vez, né, com maior capacidade, desafiando a comunidade internacional e o próprio Estados Unidos. Parece que, na mente de Kim Jong-un, né, está muito claro de que a salvaguarda do regime comunista norte-coreano, do seu próprio governo, né, e da soberania do país está exatamente na presença de armas nucleares. Para Kim Jong-un, está muito claro quando, por exemplo, acontece a Revolução da Primavera Árabe. Vamos nos recordar. A Primavera Árabe, o termo primavera, seria uma referência a um possível florescimento de um regime democrático em países árabes islâmicos do norte da África e do Oriente Médio. Essa revolução começa lá pela deposição do ditador, né, da Tunísia, o Abdullah Saleh, o Ben Ali, né? Depois, nós temos lá a deposição do ditador egípcio, né, Mubarak, Hosni Mubarak. Depois, nós temos a deposição do coronel Muammar Gaddafi na Líbia. E aqui é que está uma questão chave, porque a Líbia, no passado,
ela abriu mão do seu programa nuclear em troca de alívio das sanções internacionais ao país. E o resultado foi que, com o apoio americano, né, a população da Líbia conseguiu depor o regime de Muammar Gaddafi. Inclusive, ele foi encontrado e morto por populares e o seu corpo arrastado pelas ruas. Depois, nós tivemos a deposição, né, no Iêmen do Abdullah Saleh e uma tentativa de deposição do regime sírio, comandado lá por uma ditadura, né, durante mais de 4 décadas e que só não foi bem sucedida porque a Síria, né, ela goza do apoio da Rússia. A Rússia mantém um contrato de venda de armas para a Síria de 6 bilhões de dólares ao ano, mantém um porto militar em território sírio e a Síria é uma inimiga histórica de Israel e dos Estados Unidos. Então a Rússia interessa apoiar a Síria para fazer contraponto ao poderio americano no Oriente Médio. Bom, e é por isso que a ditadura de Bashar al-Assad na Síria não caiu. Para Kim Jong-un, no entanto, a experiência da Líbia é marcante. Quando a Líbia resolveu abrir mão do seu programa nuclear, na primeira oportunidade, os Estados Unidos apoiaram os rebeldes contra o governo líbio e Muammar Gaddafi não conseguiu controlar o país, né? Foi retirado do poder, encontrado por populares, morto e seu corpo arrastado. Kim Jong-un sabe que há uma potencialidade de que talvez no futuro isso venha a acontecer se a Coreia do Norte não tiver armas nucleares. Então a sua salvaguarda é o quê? As armas nucleares e os mísseis balísticos. E é por isso que a Coreia do Norte vem insistindo no seu programa nuclear. Por um outro lado, as sanções aplicadas pela ONU, pelo Japão, pela União Europeia e pelos Estados Unidos sufocam a economia norte-coreana, que já tem poucos parceiros comerciais pelo mundo e muito pouca coisa, né, que exportar para poder conseguir importar alimento, medicamento e energia, sobretudo petróleo. A grande questão, o ponto da virada dessa questão, foi a irritação da China com o regime de Kim Jong-un. Quando Kim Jong-un, né, explode bombas nucleares cada vez mais potentes no subsolo norte-coreano, provando para os Estados Unidos que ele tem poderio militar e que lança mísseis balísticos, que inclusive cruzaram o mar da China, indo cair no mar para provar que eles poderiam atacar a Coreia do Sul, o Japão, a Europa e o próprio território americano, os chineses se irritaram, porque hoje, embora a China permaneça um país socialista, o principal parceiro comercial dos chineses são os Estados Unidos. Irritar o Ocidente, criar um conflito armado com a Coreia do Sul ou com o Japão, não está no horizonte da China. Ela sabe que ela seria grande prejudicada num eventual embate entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, ou num possível ataque norte-americano à Coreia do Norte, ou num possível ataque da Coreia do Norte ao Japão e à Coreia do Sul. E, portanto, a China se irritou publicamente com o regime norte-coreano, desestimulando o seu programa nuclear. E isso deu uma deixa para o governo Trump. Trump, várias vezes, manifestou que o homenzinho foguete, como ele se referia a Kim Jong-un, né, ou o gordinho maluco da Coreia do Norte, como ele já teve oportunidade, né, também de se referir a Kim Jong-un, Kim Jong-un, num determinado momento, disse que ele tinha um botão que poderia acabar com os aliados americanos e parte da América. Trump reagiu, né, dizendo que o botão dele era maior e que ele poderia, né, varrer a Coreia do Norte do mapa. Né? Óbvio que isso é uma situação improvável, porque a Coreia do Norte faz uma fronteira imediata com a China. E isso seria uma ameaça, inclusive, de uma nuvem nuclear sobre o território chinês, que poderia acirrar, né, um conflito grave com os chineses, que são uma grande potência militar global. Bom, diante de todo esse cenário,
né, o Trump rompeu o acordo com o Irã, né, mandando um recado indireto para os norte-coreanos. Ao romper o acordo com o Irã, que previa a desnuclearização do Irã, Trump estava mirando a Coreia do Norte. Ele estava dizendo para os norte-coreanos que ele não admitiria, né, a expansão do programa nuclear norte-coreano sem que alguma sanção de ordem militar, política e econômica fosse adotada de maneira muito dura. E aí, provavelmente, a China intermediou o encontro atual entre o líder, né, norte-coreano Kim Jong-un, né, e o presidente Donald Trump em Singapura, né, na Ásia, que é uma cidade-estado, é um entreposto comercial, é uma área considerada, abre aspas, neutra. Singapura é um dos poucos países, né, que mantém alguma relação diplomática boa com a Coreia do Norte, e nessa reunião ficou acertado lá, né, um possível programa de desnuclearização da Coreia do Norte, embora as medidas, né, cabais não tenham sido anunciadas. Então, quando a gente olha, né, para essa recente reunião entre Kim Jong-un, né, e Donald Trump, a gente tem que dar uma analisada em 3 grandes dimensões, beleza? Então vamos botar aqui no quadro para você. Essa reunião, né, entre Trump e Kim Jong-un pode ser analisada por 3 grandes vertentes. Por uma vertente militar, por uma vertente econômica e por uma vertente midiática. Primeiro, vamos analisar a vertente militar. Na prática, embora os Estados Unidos fale alto e a Coreia do Norte também, todo mundo sabe que um conflito militar e um conflito bélico nuclear entre ambos os países, né, embora claramente a Coreia do Norte perderia esse conflito, poderia ter consequências incalculáveis, sobretudo para a região. Um ataque nuclear americano à Coreia do Norte afetaria a China, afetaria a Coreia do Sul, afetaria as tropas americanas na Coreia do Sul, poderia criar um conflito de maiores proporções com o regime chinês, seria considerado inadmissível, além da mortandade gigantesca que poderia ser criada na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. A Coreia do Norte sabe que se ela atacasse a Coreia do Sul, ou o Japão, ou a Europa, ou mesmo o solo americano, ela seria pulverizada do mapa. O regime de Kim Jong-un, né, deixaria de existir, né, e provavelmente haveria uma reunificação da Península Coreana. Um ataque convencional da Coreia do Norte sobre a Coreia do Sul faria com que os Estados Unidos reagissem imediatamente, criando uma guerra de proporções regionais que poderia envolver outros países como o Japão e a própria China. Então, sob o ponto de vista militar, o que os Estados Unidos propõem? Propõe, né, o fim dos testes nucleares norte-coreanos e do desenvolvimento de mísseis balísticos de longo prazo e a desnuclearização da Coreia do Norte. Isso provavelmente levará anos para acontecer e muito provavelmente o regime norte-coreano vai querer manter algumas armas nucleares e alguns mísseis balísticos de longo alcance, porque são a salvaguarda, né, do próprio regime de Kim Jong-un. Então, sob o ponto de vista militar, as expectativas americanas podem não se concretizar no longo prazo, ou podem não se concretizar no longo prazo de maneira completa, né? E isso manteria uma certa salvaguarda para o regime norte-coreano. Trump, né, chegou a dizer que agora a Coreia do Norte já não representa mais uma ameaça nuclear.
Isso é muito mais jogar para a mídia, jogar para a imprensa, é muito mais propaganda, né, de Donald Trump do que uma realidade. A Coreia do Norte continua tendo armas nucleares, embora ela possa paralisar o seu programa nuclear, por fim a ele, ela vai querer manter armas nucleares e mísseis nucleares de longo alcance como salvaguarda para o seu regime. Por um outro lado, há uma grande crítica, porque nada de concreto foi anunciado no campo da desnuclearização da Coreia do Norte. Muito mais foi feito, né, no campo midiático do que medidas, né, cabais para desnuclearizar a Coreia do Norte. Sob o ponto de vista econômico, os Estados Unidos, inclusive, levou um videozinho, né, muito bonitinho, né, para o encontro, mostrando que se a Coreia do Norte se desnuclearizar, ela poderia receber investimentos europeus, japoneses, sul-coreanos e americanos e se desenvolver. E, quiçá, se transformar numa nova Singapura dentro da Ásia, né? Kim Jong-un, ele não é tolo, ele sabe que esses investimentos não ocorreriam da noite para o dia. E o mundo inteiro sabe que Japão, Europa, Estados Unidos e a própria Coreia do Sul não colocariam dinheiro na Coreia do Norte num regime ditatorial, né, comandado por Kim Jong-un. Pelo menos não colocariam em larga escala. Uma reunificação da Península Coreana no momento atual é muito improvável, embora possa algum dia efetivamente, né, acontecer. Na realidade, né, Kim Jong-un já havia se reunido com o presidente, né, sul-coreano, né, para tentar um processo, né, de pacificação, né, da Península Coreana, propondo um acordo de paz definitivo com os sul-coreanos. Então, sob o ponto de vista econômico, Kim Jong-un tem algumas esperanças de que a paralisação do seu programa nuclear possa trazer algum alento à sua economia, mas o mundo inteiro sabe que não vai colocar dinheiro dentro de uma ditadura altamente centralizada na figura da família Kim, como o regime norte-coreano, pelo menos da noite para o dia. Sob o ponto de vista, então, midiático, isso foi muito explorado. É claro que há, né, um aspecto muito positivo. É a primeira vez que um presidente americano se encontra cara a cara com um presidente norte-coreano. Sem dúvida alguma, se estabeleceu um canal direto de interlocução entre o governo americano e o governo norte-coreano que não mantém relações diplomáticas. Esse é um aspecto muito positivo. Óbvio que isso foi muito explorado por Donald Trump como um grande sucesso da sua política de relações internacionais. Boa parte do mundo não cai nessa, sabe, né, que essa reunião foi uma reunião muito mais midiática, propagandística, do que teve medidas sólidas, concretas, né, em pauta, mas é um primeiro passo, né, uma vitória do governo Trump nesse sentido, um primeiro passo para tentar a desnuclearização da Península Coreana. Por um outro lado, Kim Jong-un vai dizer na mídia interna, controlada por ele, que ele conseguiu dobrar os Estados Unidos, né, que os Estados Unidos vai retirar parte das suas sanções econômicas, a Europa, o Japão, a Coreia do Sul também, e que o programa nuclear era acertado, porque conseguiu de novo vencer no campo político a potência americana, por mais que isso, obviamente, não seja a expressão correta da verdade. Então, até agora, as medidas de cunho militar e econômico não foram anunciadas. O Trump disse que não era o momento para se comunicar ao mundo isso, né? E provavelmente é porque ele não tem essas medidas, né, de fato concretizadas num acordo com o regime norte-coreano, né? Então, o que se consegue agora é um ligeiro distensionamento nas relações entre, né, o regime norte-coreano e os Estados Unidos, mas nada de concreto foi apresentado dessa reunião, ok? Então vamos apagar aqui. Vamos visualizar aí o nosso resumo sobre essa questão. Então, pessoal, o que Trump estava procurando nessa reunião? No início, o presidente dos Estados Unidos deixou claro que seu objetivo era que Kim se livrasse das suas armas nucleares imediatamente e de forma unilateral. Mas depois ele próprio moderou o seu discurso.
a desnuclearização verificável, a meta estabelecida pelo presidente dos Estados Unidos, pode levar anos, segundo os especialistas da própria área. Kim, por sua vez, ao se sentar à mesa com Trump, busca ser aceito internacionalmente como um poder nuclear, facilitar futuras interações diplomáticas com os americanos e abrir as negociações para assinar o Tratado de Paz para acabar com a Guerra da Coreia, o conflito que nunca terminou formalmente, apenas foi congelado pelo armistício assinado em 1953. Tudo isso pode levar a Coreia à sua abertura para o mundo exterior e assim o país conseguiria ajuda para a sua debilitada economia. Este seria o seu terceiro objetivo, que é melhorar a situação interna do próprio país para manter o seu regime ditatorial. A declaração conjunta de ambos os presidentes se focou aí em 4 pontos, né? Primeiro, estabelecer relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte para a busca da paz e da prosperidade, o que não quer dizer absolutamente nada. Unir esforços para a construção de um regime de paz e de estabilidade da Península Coreana, o que também não diz muita coisa. Trabalhar na direção da completa desnuclearização da Península Coreana. Aqui sim a gente tem alguma coisa de concreto, mas isso tem que se traduzir em propostas de ambas as partes. Encontrar e repatriar os restos mortais resultantes das hostilidades militares ativas que marcaram a relação das Coreias entre 1950 e 53. Isso é algo muito desejado pelas famílias que foram separadas no conflito. Alguns elementos, no entanto, fizeram com que esse encontro tenha sido considerado histórico pelos seus protagonistas, além do próprio acordo assinado. O presidente dos dois países nunca haviam se encontrado cara a cara. Estados Unidos e Coreia não mantêm relações diplomáticas, né? A reunião ocorre no auge das tensões nucleares entre os dois países, onde americanos e norte-coreanos possuem arsenais atômicos e vinham fazendo ameaças públicas de usá-los. Donald Trump, né, verborrágico como é, tinha dito, né, que Kim Jong-un era um gordinho maluco, né, de que era um homenzinho foguete, e em contrapartida, o líder Kim Jong-un disse que o presidente americano é um velho senil, né, demente, e que, portanto, não tem noção do que está fazendo. Quais os impactos da negociação de Singapura? Há pelo menos aí 3 dimensões a serem consideradas, né? A política, a militar e a midiática. São 3 dimensões interligadas e uma não existiria sem a outra. Na dimensão política, os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte abriram um canal de diálogo pessoal, no mais alto nível, sem intermediários. Até então, os dois só se falavam por meio de publicações no Twitter, no caso de Trump, e de declarações da imprensa oficial, no caso de Kim Jong-un. No plano militar, o documento assinado pelo Trump e por Kim não traz detalhes sobre o fim do programa nuclear norte-coreano. Trump disse apenas na entrevista à jornalista que isso ocorreria muito rápido. Na mesma entrevista, o presidente americano também avisou que Kim havia aceitado desativar um local de testes nucleares, mesmo que esse compromisso não tenha sido expresso na declaração final. Os especialistas no programa nuclear norte-coreano estimam que a completa desnuclearização da península não leve menos que 15 anos, mesmo depois de tomada a decisão política de seguir nessa dimensão. E, por um outro lado, a dimensão mediática. 2.500 jornalistas de diversos países do mundo foram à ilha de Sentosa acompanhar o encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump. A palavra encontro histórico foi usada a exaustão, tanto pela imprensa quanto pelos protagonistas, né, da reunião. Houve uma enorme atenção no encontro, que põe em evidência a imagem dos dois líderes, independentemente da efetividade de um acordo futuro. Então, sendo muito sincero para você, na minha opinião,
pelo menos até agora, até o momento da gravação dessa aula. Essa reunião, né, abre um canal de interlocução importante entre ambos os líderes, distensiona, ao menos inicialmente, as relações entre Estados Unidos e Coreia do Norte, mas ele ainda está muito longe de atingir as medidas iniciais dessa possível reunião. Portanto, ela serviu muito mais no campo midiático do que no campo específico de produção de resultado político, econômico e militar para ambos os países. Ok? É um assunto quente para a prova, né, para qualquer prova de atualidade, e, portanto, a gente tem que se manter muito atento. Um abraço grande para você, bons estudos e até uma próxima aula. Até lá! Clique lá.